Olá pessoal, então, retomando a nossa aula sobre burocracia, eu novamente digo a os senhores, senhoras, futuros administradores públicos que a burocracia é algo extremamente importante para o desenvolvimento das organizações. Nós temos uma visão equivocada da burocracia, aquilo que a gente entende e que é passado pela mídia, a burocracia enquanto conjunto de papeladas, a burocracia enquanto muitas filas, a burocracia enquanto processos demorados, isso é equivocado. Então, na aula passada, nós tínhamos dito que fila, papelório ou papelada, demora nos trâmites, isso é a disfunção da burocracia, isso é outra coisa. A burocracia é o elemento que vai ordenar as relações no espaço de trabalho, ou seja, a burocracia é algo que vem trazer a eficiência e a eficácia no espaço organizacional. E aí, dando continuidade às características da burocracia, a gente tem um elemento importante que é a hierarquia de autoridade. A burocracia, ela estabelece cargos segundo uma hierarquia. E eu havia dito isso na aula anterior, As pessoas, elas têm um grau de responsabilidade, um grau de autoridade em função do cargo que elas ocupam. Não elas têm autoridade, não elas têm o poder. O cargo no qual elas estão investidas é que dá a elas esse poder. O cargo no qual elas estão investidas é que dá a elas essa autoridade. E muitas vezes as pessoas elas se confundem nessa situação de poder dentro do espaço organizacional. Ou seja, cada cargo inferior está sob o controle e a supervisão de um posto superior. Ou seja, sempre alguém vai ter uma pessoa hierarquicamente acima dela, que lhe dá ordens. Sempre essa pessoa que está acima terá uma pessoa imediatamente inferior a ela. Ou seja, a isso a gente vai chamar de hierarquia de autoridade. Ainda com relação à teoria estruturalista, a gente vai perceber que as rotinas e procedimentos precisam ser padronizados. A burocracia ela é extremamente prescritiva, no sentido de que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, porque tudo está formalizado, tudo está exaustivamente escrito e tudo segue uma rotina e padrões de procedimentos. Então, a burocracia ela é extremamente prescritiva. Ainda, a gente tem como características da burocracia a competência técnica e a meritocracia. Eu falei um pouquinho sobre competência técnica e meritocracia quando a gente estava dando o exemplo lá da escolha de um ministro. Então, escolher o ministro a partir do mérito, a partir da competência. Mas alguém vai dizer, mas Seba, no espaço das organizações públicas, no espaço do serviço público, os cargos são políticos. Ok, senhores? Entendamos, os cargos são políticos, mas a decisão de quem vai ocupar o cargo, essa decisão precisa ser burocrática. E é essa a diferença. Por mais que o cargo seja político, a decisão de quem vai ocupá-lo, essa decisão precisa ser burocrática. Burocrática como? Baseada,
Por exemplo, na competência técnica e na meritocracia, ou seja, a burocracia é uma organização na qual a escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência técnica e não em preferências pessoais. Não pode ser. Dessa forma, a administração pública não consegue atingir aquilo que a gente quer, a eficiência. Ou seja, a burocracia não é um mal. A burocracia é um elemento provavelmente ainda não tão bem compreendido pelos administradores públicos. Além da competência técnica e da meritocracia, ainda a gente tem um elemento também importante, que é a especialização da administração, que é separada da propriedade, ou seja, uma coisa é o papel do dono. O dono, com a sua história, a sua cultura. Outra coisa é o especialista que está à frente da organização, ou seja, o administrador. Então, é necessário que a gente faça uma separação entre aquele que ocupa o papel de dono e aquele que tem a especialidade, a propriedade para administrar a coisa pública, administrar o que é privado. Então, quem tem competência para estar à frente da res pública? O administrador público ou o gestor público. Então, os senhores que estão fazendo um curso de administração em gestão pública, os senhores estão se qualificando para a melhoria dos processos no serviço público. Ou seja, os senhores estão adquirindo especialização em termos de administração pública. A isso a gente vai chamar de profissionalização da gestão. Com um curso de administração pública e formando cada vez mais administradores públicos, e esses administradores públicos fazendo concurso, sendo inseridos no contexto da administração pública, a gente vai fazer com que cada vez mais a gestão pública ou a administração pública se torne profissionalizada, ou seja, pessoas que tenham competência e habilidade técnica para, de fato, administrar e gerir a coisa pública. Ok? Profissionalização dos participantes. A burocracia é uma organização que se caracteriza pela profissionalização dos seus participantes. Cada servidor é um profissional, pois é um especialista nas atividades do seu cargo. Ele é um assalariado. E sendo um assalariado, ele é ocupante de um cargo. Segue uma carreira dentro da organização. E a burocracia, ela é completa em termos de previsibilidade do funcionário. Se o funcionário, o servidor, ele tem que seguir um conjunto de regras, normas, esse regramento está escrito, está exaustivamente escrito, e toda a pessoa no espaço de organização precisa seguir, então todo o trabalhador no espaço organizacional que segue as normas, ele é altamente previsível. Eu sei o que esperar dele, a partir do momento que ele tem competência, que ele tenha técnica, que ele haja com pessoalidade, que ele consiga estabelecer relações de maneira formais e não tão somente impessoais. Ou seja, se a gente pegar todos os elementos da burocracia, a gente vai ver que a burocracia, em termos de ferramenta organizacional, a burocracia é boa.
O que acontece? Existe uma propaganda mediática e a gente muitas vezes não se dá conta que a gente recebe essa propaganda todo tempo, que coloca a burocracia como algo ruim, e na realidade ela não é. A burocracia a partir de Max Weber. Tanto é que a burocracia está dentro daquilo que a gente vai chamar de as novas abordagens da administração. Mas eu prefiro falar da burocracia logo depois que eu falo de Taylor, logo depois que eu falo de Ford, porque eles vão falar de técnica, eles vão falar sobre as tarefas e como a tarefa deve ser desenvolvida, ou seja, os procedimentos, a manualização desses procedimentos, ou seja, formalização da tarefa. Então, eu prefiro falar da burocracia logo depois, para que vocês entendam que tudo aquilo que Taylor estava buscando nada mais era do que tornar a organização um espaço cada vez mais formal, burocrático. Tá? E com isso eu acabo essa aula e a gente volta na próxima aula conversando um pouquinho sobre Fayol e as teorias fayolistas, ou seja, as teorias clássicas da administração. Até a próxima aula.